possa dar suporte para nós nessa área, a área de atendimento espiritual. E todos nós estamos aprendendo muito, né? Apesar de não ser uma novidade da doutrina espírita, mas que a gente coloque elementos ali para que esse trabalho seja fomentado, para que a gente consiga entender que a casa espírita não é o volume de plateia, e sim, né, auxiliar os trabalhadores que lá estão, né, trazer material para que cada um possa ali desenvolver. E agora a gente vai passar para a dona Marli, que também é uma colaboradora, né, de uma das áreas da AME, que a gente a convidou ela, e a Shirley, que faz parte do Esperanto. Ela vai trazer para nós, né, as considerações dentro do Esperanto e da Boa Nova. E a gente gostaria também, aproveitando a oportunidade, de divulgar um pouquinho mais esse trabalho que começou, né, de forma como formiguinha aqui na nossa cidade, mas que à primeira vista tomou um impacto muito grande em todo o nosso estado. A União Espírita, ela disponibiliza um banner com os dizeres, né, doutrinários de 3 a 4 vezes por semana. E a gente lançou a proposta para a dona Marli, porque esses banners, eles vêm com a tradução em Esperanto, para que ela pudesse gravar um áudio para nós, né, tanto no português quanto no Esperanto. E é um espírito maravilhoso, né, gente? A gente não sabe nem como que faz, porque nem o N ela não falou, ela já gravou e mandou. Laura, é isso? Eu falei, ô dona Marli, é uma proposta, né? Então ela já deixou o negócio pronto e nós enviamos de volta, né, para esse grupo da comunicação da União, e a gente tem muita abertura, né, com esse grupo, e foi muito bem aceito, porque nós temos que ser inclusivos. A nossa proposta inicial seria com os nossos irmãos com deficiência visual. E a partir do momento que a gente colocou ali à disposição de todos, a gente viu que tomou uma amplitude muito maior. Porque quantos que têm acesso às vezes ao Esperanto, mas somente por cursos online. E quando a gente vê uma pessoa com pronúncia, auxilia muito mais. Quem aqui já teve experiência com outra língua sabe disso, né? Então, assim, foi muito gratificante. A gente tem trabalhado junto ao longo da semana, né? Assim que a União disponibiliza esses banners, a gente envia para ela grava com todo carinho. E a gente tem até um grupo, né, de deficiente visual que recebe, e eles ficam aguardando, porque estão conectados, né, também à internet, e fica aguardando ali a palavra da dona Marli. Então convidamos ela agora, né, para estar trazendo as considerações para nós. E pode, fica à vontade. A vontade é mais nossa de vê-la, né? Então não é sua não, só, viu? Bom dia. Bom dia. Que Jesus nos envolva nas suas situações de paz e de bem. Vocês poderão estar se perguntando o que Esperanto tem a ver com Boa Nova? O que Esperanto tem a ver com o Evangelho? Por que esse tema aqui hoje? O que é Esperanto? Para que serve essa língua? Onde que ela é falada? Né? Bom, perguntar é bom, é necessário, e toda pergunta merece resposta. Então, no decorrer, a gente vai fazendo o possível para justificar o tema. Nós vamos tomar aqui a Boa Nova na sua acepção original de Evangelho. A Boa Nova Evangelho. Porque o livro nada mais é do que a transmissão também do Evangelho, né? E para que a gente entenda um pouco sobre o Esperanto e o Evangelho, nós precisaremos saber um pouco sobre a história do Esperanto. Nós não vamos aqui colocar
aspectos da língua, sua configuração, sua morfologia, sua sintaxe, nada disso, sua gramática, nada. Porque não é esse o objetivo aqui. Esses objetivos serão desenvolvidos nos cursos que virão e que vocês estão todos convidados. Bom, primeiramente nós precisamos dizer para vocês, um minutinho, que o Esperanto não foi uma língua criada na Terra. Ele é uma língua que veio do céu. Tanto que aqui tem esse livro, A Língua que Veio do Céu, com uma coletânea de mensagens de espíritos superiores, dando o seu depoimento, mandando poesias, mandando textos, incentivando os espíritas a conhecerem algo sobre o Esperanto, a língua que veio do céu. Essa estrela verde de 5 pontas, que é a simbologia. Ela veio do céu, a gente diz assim, porque nós sabemos que a espiritualidade, o mundo espiritual, ele precede ao mundo material, sem dúvida nenhuma. Então é justo, lá também precedeu, a língua Esperanto também foi precedida antes de chegar à Terra, ela foi criada no céu. Ela foi criada no mundo espiritual. E longos e longos foram os séculos. Foi um tempo de preparo para que os trabalhadores siderais pudessem encontrar o momento certo da pessoa certa, das pessoas certas virem para a Terra trazer e fazer o seu trabalho. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho disponível. São 11h20. A senhora pode ficar até 5 horas. Ah, tá bom. São 11h23 agora. Bom, a gente não vai gastar muito tempo, não. Então, muito tempo foi usado no preparo para, no momento certo, a língua vir para a Terra. Porque é assim que acontece com as grandes revelações. E é assim que acontece com o trabalho da espiritualidade. Nada vem a toque de caixa, nada vem sem preparo, nada vem inadequadamente. E também nós sabemos que a espiritualidade, ela tem o cuidado de não colocar em um só ombro, em 2 mãos somente, em uma somente, a responsabilidade de trazer uma revelação. Ela prepara, ao mesmo tempo, muitas pessoas, muitas mentes, muitas mãos, para que no momento certo a coisa seja realizada. Então, um grande e luminoso espírito foi preparado, ele e mais alguns, durante muito tempo, durante séculos, para fazer esse trabalho aqui na Terra. Então, encarnando aqui, encarnando acolá, num país, noutro, em continentes diferentes, com culturas diferentes, raças diferentes, religiões, e dizem até em outros planetas, para que pudessem adquirir os requisitos necessários para, no momento certo, estar aqui. E foi exatamente na segunda metade do século XIX, enquanto na França, o Livro dos Espíritos, em 1857, era apresentado concomitantemente a esse tempo, em Bialystok, uma pequena cidade da União Russa Socialista Soviética, no território da Lituânia, que era um território que hoje não existe mais, é anexado à Polônia, nascia aquele que deveria trazer para nós essa língua maravilhosa. Ele nasceu na raça judia, como aquele que nós conhecemos como o maior modelo e guia, também veio na mesma raça. Nasceu na raça judia. Era filho de um professor de línguas, um professor de literatura, a serviço do Império Russo, a serviço do czar, senhor Marcos Zamenhof, enérgico, correto, pessoa de caráter muito bem formado, professor emérito, e de dona Rosália Zamenhof, dona de casa, amorosa, digna, justa. Então era o ambiente ideal para o jovem missionário que viria trazer o idioma internacional ser educado. Era um ambiente certo para ele. Então, lá nessa pequena cidadezinha
Bialystok, em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, nasceu Luiz Lázaro Zamenhof. Luiz Lázaro Zamenhof. E na cidadezinha onde ele morava, moravam também muitas pessoas de diversas raças, de diversas origens. Lá moravam, em maior quantidade, russos, alemães, judeus, poloneses, lituanos, ucranianos. E falavam línguas diferentes: alemão, russo, ucraniano, lituano, polonês e Yiddish, que era o idioma que o jovem Luiz falava dentro da sua casa, que era o dialeto que ele falava. E as religiões também eram muitas. Então imaginem, numa cidade com tanta raça, com tanta língua, com tanta cultura, com tanta religião diferente, a confusão que não se estabelecia. Cada um queria ter a sua razão. Cada um queria ter a sua razão. Isso dividia de tal forma os habitantes daquela cidade que eles viviam em constantes choques, constantes agressões de natureza diversa. E isso também, esse clima de desavença, de desunião, de separatividade, esse clima mexia muito com o jovem Luiz, com o pequeno Luiz. E ele foi sentindo cada vez mais aquela necessidade imperiosa de acabar com essa divisão, de acabar com essa separatividade. E desde os 6 anos de idade ele já pensava, ele já se incomodava com aquilo. E no íntimo dele, sem saber expressar direito, ele queria de alguma forma unir, pacificar, acabar com aqueles muros, acabar com aquelas desavenças. Então, essa ideia foi se esboçando na mente do menino, na mente do jovem. Foi se esboçando e ele era ainda muito criança, ele era um pré-adolescente, quando ele começou a pensar que a maior divisão que havia ali era quanto à língua, porque na língua se agregam os outros valores pessoais. Então, ele ainda adolescente começou o seu trabalho, começou a esboçar, a ter ideia, trazendo os traços próprios do caráter dele, daquele espírito superior preparado durante tanto tempo para fazer um serviço aqui na Terra. Ele começou a esboçar numa paciente elaboração, num trabalho de meditações demoradas, de exercícios que exigiam muito dele, mas que já revelavam os talentos linguísticos daquele rapazinho. Porque para isso ele foi preparado. Para isso ele viveu longos séculos, em diversos países, em diversos continentes, como eu disse, falando e conhecendo, guardando as matrizes das línguas na sua memória etérica. Então, ele conseguiu evocar, ele conseguiu buscar, arrancar da tela da memória, quase que num processo assim adivinhatório. Ele conseguiu buscar os vocábulos, buscar as raízes, buscar os fonemas, buscar os prefixos, os sufixos, buscar as declinações mais faladas em todas as línguas. Assim, ele forjou, ele criou o Esperanto. Esperanto? O que é Esperanto? É aquele que tem esperança, é aquele que espera, é aquele que confia no futuro, é aquele que sabe que com o Evangelho a semente é plantada e vai produzir em cada mente, em cada coração, no momento certo. Esperanto é isso, é aquele que espera, que tem confiança. Então vale dizer, esse é o significado da palavra, mas está expresso na língua também. Vale dizer que o jovem Zamenhof, como o pai dele era professor de línguas, o jovem Zamenhof falava fluentemente o italiano, o polonês, o yiddish, o alemão, o russo, o latim, o grego, o hebraico, o inglês, o espanhol e o lituano. É pouco? E conhecia também o latim, né? De onde ele tirou
60% das raízes da língua foi do latim. 30% das línguas anglo-saxônicas. 10% das raízes eslavas. E buscou toda a estrutura gramatical da língua, acreditem, no chinês. Então o mundo inteiro está ligado na língua Esperanto, cujo símbolo é uma estrela verde de 5 pontas. O verde já diz, ele fala de esperança. As 5 pontas representam os 5 continentes unidos. O Senhor examinou. Então, nós não vamos entrar no mérito da história em si, detalhadamente, porque vai demorar muito, iria demorar muito. Ele publicou a versão inicial da língua internacional em 1887. 1887. Uma língua de fácil aprendizagem, que servirá para todos nós como uma segunda língua, como uma língua franca internacional, uma língua franca. E não como muita gente supõe que ele virá, que o Esperanto seria aquela língua que viria substituir as línguas originais. Não. Uma segunda língua. Uma criação genial. Uma criação assim, que foi uma verdadeira síntese. Muita gente pensa que ele botou tudo aqui no liquidificador e foi batendo e deu uma língua. Não, não é isso não. Teve um trabalho muito delicado de um linguista realmente, que veio trazendo para nós o resultado de trabalhos operados em séculos na espiritualidade. É uma língua projetada. A única língua projetada que se tornou língua viva. A única. Porque muitas outras foram criadas e morreram. Como uma última que foi criada 2 anos antes do Esperanto, o Volapük. O Volapük morreu logo. Mas o Esperanto permanece há 132 anos. Já, 132 anos. Como nós vimos, é uma língua neutra, completamente neutra, sem aspectos políticos, raciais, sem aspectos religiosos, culturais, de jeito nenhum. E isso dá para quem trabalha com Esperanto, para quem estuda, para quem conhece, pratica o Esperanto, um sentimento assim de pertencimento a toda a humanidade terrena. É maravilhoso conversar com o russo, conversar com o japonês, conversar com o chinês, com o grego, sabendo que eles estão em outro continente, têm outras culturas, e estamos falando de irmão para irmão. É maravilhoso, é uma coisa muito boa. O Esperanto é uma língua completa, uma língua profunda, que pode ser usada para qualquer forma de comunicação. Qualquer forma de comunicação. Possui uma extrema facilidade para aprender, para ser aprendida. Em 6 meses, se você dedicar meia hora por dia, você fica fluente no Esperanto. Enquanto que outras línguas vão exigir de nós muito mais. E a fluência estará longe de acontecer. Né? Então o Esperanto foi lançado no Império Russo em 1887 e logo teve adesão da Rússia, da França, da Alemanha, da Suécia. E em pouco tempo ele estava espalhado para todo o globo. Aqui no Brasil, ele chegou muito cedo também, chegou 2 anos depois. Chegou muito cedo, chegou 2 anos depois. E o Esperanto tem tido um êxito assim, constante, pequeno, não é grande. Um êxito constante, lento, mas isso exatamente mostra a sua ideologia. Porque para ele se instalar entre os povos, é preciso que os povos, as pessoas atraídas por essa língua, sintam, percebam o sentimento de justiça, o sentimento de igualdade, o sentimento de fraternidade universal, de tolerância para com as diversas culturas, para com as diversas raças, para com as diversas religiões. Então a gente vê aí a semelhança que o Esperanto guarda com o Evangelho do Mestre. Nessas bases, e realmente nessas bases. E segundo Emmanuel, a gente
foi buscar os depoimentos, Emmanuel tem um depoimento maravilhoso que foi dado em 1940 através de Chico Xavier, que se chama La Missio de Esperanto, a missão do Esperanto. Segundo ele, essa língua é destinada a uma raça superior, mais evoluída, que ainda demorará algum tempo para atingir plenamente os seus objetivos. Então, entendemos que essa raça será para o mundo, essa língua será para um mundo regenerado. Mas ela precisa existir, ela precisa caminhar. E a similitude que ela guarda com a mensagem evangélica de Jesus é a mesma. A rota do Esperanto é a mesma rota do Evangelho, porque o Evangelho também é uma língua que veio do céu. Não é verdade? É uma língua que veio do céu. E à medida que o homem se evangeliza, à medida que ele se evangeliza, ele se universaliza. E o objetivo do Esperanto é esse: universalizar o ser humano. Ser um espírito universalizado não é fácil. Nós encontramos um que levou anos e anos trabalhando no deserto, tecendo tapetes, levando porrada de toda a natureza, né? Desculpe a palavra aqui, mas levando chibatada de toda a natureza para se tornar um espírito universal, como Gesiel já era e como muitos são, né? Então o Esperanto tem esses ideais: universalizar o espírito humano. É por isso que ele é dentro, e é por isso que ele precisa ir sendo trabalhado de acordo com a pessoa, porque o Esperanto não se instala com todas as pessoas, é preciso ter características próprias para recebê-lo. Os seus princípios básicos são os de unir as criaturas, e aquilo que unido está na terra, unido estará em qualquer lugar. Através de quais laços? Dos laços do amor, que são os principais. Essa é até a citação do Evangelho, né? Então, o Esperanto também, ele significa, ele veio naquele tempo em que os sinais dos tempos já estavam sendo trazidos, anunciados. Assim como a doutrina dos Espíritos, ela não veio no limiar dos tempos para mostrar para nós que aquela era tinha passado e que outra estaria começando. Lá na Gênese, no final, quando fala sobre o final dos tempos, nós encontramos depoimentos de um espírito que diz que já há mais ou menos 100 anos a Terra estava passando por modificações. O Esperanto veio exatamente nessa época, final do século XIX, segunda metade do século XIX, quando veio implantada também a doutrina dos Espíritos. Era o momento certo, no limiar dos acontecimentos de transformação de uma era, quando a codificação dos Espíritos chegou. Vale a gente dizer também que o criador do Esperanto, o senhor Lázaro, Luiz Lázaro Zamenhof, ele era médico, oftalmologista e nunca ficou rico. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Porque o trabalho dele como oftalmo, se tivesse dinheiro, ele recebia. Se não tivesse, era assim mesmo. Ele recebia da mesma forma. Parece um médico brasileiro que a gente conhece, né? Que recebeu a alcunha de médico dos pobres. Pois é, o senhor Zamenhof recebeu a alcunha de médico providência. É a mesma coisa, né? Médico providência. Por quê? Ele trabalhava e na sua profissão ele punha todo o amor que ele queria ver nas pessoas. Como objetivos da língua, espalhar a solidariedade. Era o que ele fazia. Aclarar os caminhos das nações através de uma língua que unisse as pessoas. Traçar novos rumos de evolução na Terra, que a doutrina dos Espíritos está fazendo, traçando novos rumos para as almas. Organizar a paz do terceiro milênio. Não é a mesma coisa da doutrina dos Espíritos e do Evangelho? É a mesma coisa. Estreitar os povos como irmãos num só pensamento. Aí vocês poderão me perguntar, mas Marli, a doutrina dos Espíritos, ela não cita o Esperanto. Aonde que ela está citado? Que ele está citado nas obras básicas? Vocês já viram, gente? Nas obras básicas, alguma citação? Não. Porque as obras básicas vieram antes de 1887. Vieram antes, mas os princípios
princípios, os ideais eram os mesmos. Porém, a gente encontra lá na Revista Espírita de 1862, do mês de novembro, nós vamos encontrar o senhor Erasto, aquele espírito que nós conhecemos, o senhor Erasto dando um depoimento com relação à unificação das línguas. E eu fiz questão de trazer esse depoimento para vocês ouvirem. Ele diz assim, entre outras palavras, ele diz assim: por conseguinte, conforme a riqueza da língua, pode estabelecer-se facilmente o grau de civilização a que chegou o povo que a fala. Olha a importância disso, né? A língua mostra a civilização do povo que a pratica. O que posso acrescentar, diz o senhor Erasto, é que a humanidade marcha, presta atenção nisso, marcha para uma língua única, consequência forçada de uma comunhão de ideias morais, políticas e, sobretudo, religiosas. Olha, a humanidade marcha para uma língua única. Tal será a obra da filosofia nova, ou espiritismo, que hoje lhes ensinamos. Então, ele está declarando claramente que a filosofia do espiritismo é a mesma de que necessitaria uma língua unificada no futuro. Ele não deu com a língua nos dentes, ele não contou. Lá em cima já está sendo preparado, né? Mas ele deixou bem claro para nós que seria necessário. E essa língua veio. Também nas obras subsidiárias, nas obras de André Luiz, nas obras de Dona Ivone Pereira do Amaral, traduzidas pelo Camilo Castelo Branco, pelo Bezerra de Menezes, nós encontramos muita referência ao Esperanto. Muitas referências. E o Esperanto no Brasil? O Esperanto no Brasil chegou logo. 1892, já tinha 2 cidadãos aqui. O senhor professor Arno Philipp e o senhor Francisco Valdomiro Lorenz. O senhor Francisco Valdomiro Lorenz era agricultor e falava nada mais, nada menos do que aproximadamente 100 línguas. Pode uma coisa dessa? 100 línguas. O senhor Francisco Valdomiro Lorenz falava. Inclusive dialetos extintos, mortos. Ele conhecia. A memória deve ter vindo aberta. Não é possível. Veio toda, né? Porque é difícil pensar numa coisa dessa para nós aqui hoje, que falamos uma só e com dificuldade, né? E tentando aprender outra. O senhor Arno Philipp era professor, pedagogo. O senhor Valdomiro, agricultor. E logo, a Federação Espírita Brasileira, que já existia desde o século XIX, em 1909, a Federação Espírita Brasileira abriu todo o apoio para a difusão do Esperanto. Todo o apoio para a difusão do Esperanto e dos seus ideais. E o primeiro grupo esperantista formado no Brasil foi fundado em Campinas, São Paulo, e chamava La Suda Stellaro, que significa a constelação do sul. Não sei se ainda existe, mas foi lá que ela foi fundada. E ao longo do tempo, ao longo do século XX, do século XXI, eminentes espíritos têm trazido a sua contribuição com relação a enfatizar não só os espíritas, mas todos os espíritos encarnados na Terra a aprenderem o Esperanto. O Esperanto é divulgado entre os evangélicos, é divulgado na Igreja Católica, é divulgado em vários outros segmentos religiosos, mas ele aparece mais no meio dos espíritas, porque os ideais são os mesmos. Os ideais são os mesmos. Ela é uma língua ativamente divulgada no Brasil. Se vocês clicarem, chegarem em casa e der uma procuradinha na internet, vocês vão ver quanto o Brasil está cheio de núcleos esperantistas. E no mundo inteiro, falado em aproximadamente 130 países. 130 países
tem já núcleos enormes. A Europa toda tem núcleos esperantistas. A China emprega grandemente o Esperanto também nas suas universidades, inclusive como línguas opcionais. Isso é muito bom para nós. A UNB tem também a abertura de aprender o Esperanto, de ensinar o Esperanto. A Universidade Federal de Goiás também. Na Universidade Federal do Paraná também. Em vários lugares, muitos segmentos, muitos órgãos públicos estão dando apoio ao Esperanto. E no mundo inteiro, aproximadamente 10 milhões de pessoas falam o Esperanto. 2 milhões com fluência. Eu não estou nesses 2 milhões. Eu sou estudante. Eu estou entre os 10. Né? Obras em Esperanto? Muitas existem. Mais de 25 mil obras. Inclusive todas as obras básicas. E todas as obras de André Luiz. E também algumas obras da Dona Ivone e do Amaral Pereira. Lembra da grossura do Memórias de um Suicida? Ele está todo em Esperanto. Todo também. Né? Então, muitas obras vieram. Muitos espíritos trabalham nessa difusão insistentemente. Falei para vocês de Emmanuel, que em 1940 trouxe aquela bela página através do Chico Xavier. Mas também o senhor Valdomiro, Francisco Valdomiro Lorenz, que muito trabalhou pelo Esperanto, inclusive fazendo a primeira gramática do Esperanto para a língua portuguesa, que é a melhor que nós temos até hoje, foi lançada em 1939, é a melhor que nós temos. É claro que hoje a gente faz adaptações de linguagens, de exemplos, porque tudo muda, né? Tudo evolui. O senhor Francisco Valdomiro Lorenz também, em 1959, escreveu através de Chico Xavier, que não conhecia o Esperanto, mas é um excelente instrumento, escreveu através de Chico Xavier o Esperanto como revelação. O Esperanto como revelação, uma obra pequena, mas uma obra muito grande em sua essência. Esperanto quia revelatio. O Esperanto como revelação. E ainda temos muitos outros que eu mostrei aqui nesse livrinho, A Língua que Veio do Céu. Muitos outros espíritos se fazem presente aqui no Esperanto fluente. Muitos. Inclusive Castro Alves, de quem eu sou fã, né? Castro Alves, Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Cruz e Souza, Otílio Gonçalves, Frederico Chopin, todos dando um apoio ao Esperanto enorme e também passando textos. Leon Tolstói, também Leon Tolstói, Abel Gomes, Atanagildo, Ramatiz, Erasto, todos eles estão aí, nesse livro, trazendo mensagens maravilhosas. E lá no livro Memórias de um Suicida, a gente encontra referências do senhor Camilo Castelo Branco, falando da cidade universitária. Quem já leu Memórias de um Suicida? Deixa eu ver quem já leu. Muita gente já leu. Então vocês devem lembrar que lá ele fala da cidade universitária e que na cidade universitária tem uma universidade específica para o Esperanto. E o senhor Camilo foi um dos alunos de lá, certamente. E foi, claro, ele dizia isso. Também no livro A Tragédia de Santa Maria, que é ditado pelo Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone, também cita o Esperanto. Grandemente cita o Esperanto ali. E a FEB se preocupa sempre em fazer as suas traduções também. Inclusive agora, recentemente, saiu um dos poucos que faltava, traduzido para o Esperanto, das obras de André Luiz, Os Mensageiros. Saiu Os Mensageiros. Lacendiuloi é o nome do livro. Aquele sende, enviar, né? Aquele que envia, aquele que manda. Então, muitos livros estão já aí traduzidos. Maravilhosamente, maravilhosamente. Perguntaríamos, e vocês também podem nos perguntar, quem é que está apto para aprender o Esperanto? Quem está apto? Segundo os Espíritos, que isso não é definição minha, segundo os Espíritos, tudo tem um momento propício. Para ser espírita também, não é? Para ser espírita tem que ter um momento propício. Para fazer um tratamento com homeopatia, precisa ter um momento propício. Porque não é todo mundo que aceita e que dá conta de fazer um tratamento homeopático. Sabiam disso?
Pois é, para ser esperantista também, para aprender o Esperanto também, é preciso ter um momento propício. E é preciso ter principalmente alguns subsídios, como boa vontade, boa índole, simpatizar com movimentos universalistas. É claro, estarão excluídos aí aquelas pessoas de sentimento cruel, egoísta, fanático, que não se afiniza com o jugo fraterno do Esperanto. E é claro, também não se afiniza com o jugo do mestre, que é leve e suave, né? E também aquela pessoa que não se afiniza com a universalidade, com a união. Aquele egoísta, aquele orgulhoso, aquele que quer só para si. Não. Aquele que não tem vocação para a solidariedade. Aquele que não se confraterniza com raças, com povos. Aquele que se coloca como inimigo, apegado a extremismos, principalmente nacionalistas, raciais, de línguas. Esse não vai querer perder seu tempo com uma língua neutra, internacional, que beneficia a todos. Então são necessários alguns requisitos: maturidade espiritual, adesão espontânea, sincera, boa vontade, para uma língua, para um cometimento de tão grande envergadura, que é o Esperanto e que é o Evangelho. Tá? Cabe aqui uma informação um pouco triste, mas o senhor Hitler e o senhor Stalin perseguiram e mataram esperantistas em todos os lugares dominados pela Alemanha e pela Rússia, e proibiram o Esperanto no período da Segunda Guerra. Proibiram. Aquilo que professa a ética e a moral estava contrário ao que eles pensavam. Estava contrário totalmente aos ideais deles, né? Inclusive os 3 filhos do senhor Zamenhof, Lídia, Adamo e Liev, foram mortos nos campos de extermínio da Alemanha. Porque eles acreditavam, o senhor Hitler acreditava que o Esperanto fosse um código secreto dos judeus e dos maçons para dominarem o mundo. Acreditam nisso? Somente numa mente doente isso poderia passar, né? Pois é. Então, lamentamos. Tudo isso é ruim, é triste saber que o Esperanto teve perseguidores, porque também é uma ideia grande. E as pessoas também foram perseguidas, porque aderiam a uma ideia grande. Hoje já estamos mais livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estamos mais libertos, né? Graças a Deus. Mas, voltando à nossa linha, centenas de organizações pelo mundo inteiro fazem os seus movimentos esperantistas. Esperanto é louvado, como é dito. O Esperanto é empregado em viagens, em correspondências, intercâmbio cultural, em convenções, na literatura, no ensino de línguas. A aprendizagem de línguas, de outras línguas, se torna muito mais fácil depois que se conhece o Esperanto. Porque nós já estamos com as raízes de várias outras inseridas em nós. Então as outras línguas ficam mais fáceis de serem aprendidas. Também temos o Esperanto na televisão, temos no rádio, amplamente na internet, amplamente. E temos rádios e TVs que transmitem programas em Esperanto continuamente, diariamente, como por exemplo, La Vaticana Radio, a rádio do Vaticano, transmite missa em Esperanto. Tem um programa diário de Esperanto. O nosso Papa diz que fala espanhol e italiano, mas sonha em Esperanto. Só podia ser o nosso Papa, né? Pois é. La Cuba Radio, a rádio de Cuba, também transmite programas diários em Esperanto. Latina Radio, também. Popular Radio, também. A rádio chinesa, a rádio da Polônia.
Bobotso, de Londono, a BBC de Londres, também transmite programas em Esperanto. E a nossa Rádio Rio de Janeiro, e a TV Senado, e a TV Supreme também transmitem. A rádio, aquela rádio da Fundação André Luiz, como é que ela chama? A Boa Nova, também. Né? Então temos muita coisa. O Esperanto está amplamente divulgado, graças a Deus. E, como eu disse, podemos viajar livremente utilizando o Esperanto? Sim. Existe um programa chamado Passaporte Servo, o serviço de passaporte, que é uma rede de hospedagem solidária para os esperantistas no mundo inteiro e gratuita. Que tal? Não é um bom convite? Né? Participar do Esperanto e adquirir lá Passaporte Servo? Pois é. A Unesco, a ONU já reconheceram por 2 vezes a utilidade do Esperanto e recomenda aos seus Estados-membros que divulguem, que ensinem o Esperanto. Pessoas famosas, gente, muitas pessoas famosas aprenderam Esperanto pelo mundo afora e muitos estão hoje falando Esperanto. Então nós podemos citar alguns. Eu trouxe João Paulo II, por exemplo, viajou pelo mundo inteiro. É claro, o Esperanto foi um instrumento maravilhoso para ele, né? E ele arriscava todas as línguas, vocês lembram? Do João Paulo II? Pois é. Papa Francisco, Humberto Eco, o escritor, Júlio Verne, Tagore, Tolkien, o Senhor dos Anéis, também falava Esperanto, ou fala, não sei, Guimarães Rosa, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Helen Keller, Pedro Calmon, João 23, Vygotsky, o educador, Leon Tolstói e muitos outros. Então, é uma língua simples? Não. É uma língua muito importante. Muito importante. E eu aproveito para trazer aqui uma citação de Tolstói. Já estamos terminando. Tolstói diz: o aprendizado do Esperanto e sua divulgação são, sem dúvida, ações cristãs, as quais ajudam na criação do reino de Deus, que é o objetivo principal e único da vida humana. Olha só, essa demonstração, esse depoimento dele, já nos incentiva a dar uma olhadinha do que é o Esperanto. Agora, concluindo realmente, fala de Emmanuel. Emmanuel diz: Jesus afirmava não ter vindo ao planeta para destruir a lei, como o Espiritismo, na sua feição de consolador, não surgiu para eliminar as religiões existentes. Concordam com isso? Plenamente, né? Também o Esperanto não vem destruir as línguas utilizadas no mundo para o intercâmbio dos pensamentos. A sua missão, a missão do Esperanto, é superior. É da união e da fraternidade rumo à unidade universalista. Seus princípios são os da concórdia. E seus apóstolos são igualmente companheiros de quantos se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana, nessas ou naquelas circunstâncias. Fala de Emmanuel. Vamos duvidar? De forma nenhuma. Nós estamos aqui na AME, né, Laura? Cadê o Laura? Tá ali. Nós estamos aqui na AME como representantes da área do Esperanto. Muito pequena. Não falo a língua fluentemente. Leio e compreendo. Não tenho fluência. Digo isso para vocês. Não tenho. Mas tenho muito boa vontade. E o dia que der certo, nós estamos preparando, todos vocês serão convidados a participar de um curso de Esperanto, a aprender o Esperanto. Nós vamos deixar para a AME esse anúncio, mas estamos trabalhando nisso, ok? E eu peço a Jesus que sua paz esteja nos corações dos nossos queridos irmãos. Obrigado por sua atenção, assim seja. Agora vejamos em Esperanto como fica. Mi petas al Jesuo, que lia pazzo estu en la coro de ni
e carai que fratoi. Dankon, profiatenton, tianesto. Gente, nós que agradecemos, né, dona Marli, por responder nossos anseios, né, nossas dúvidas. Eu até estava conversando com a Melissa, não é só eu, mas sempre agradecemos muito a presença dela, as palavras, né, os ensinamentos. E infelizmente estamos chegando ao final, né, desse grande encontro, dessa grande luz que nós estamos recebendo nesse momento. E eu vou passar a palavra para o Uriel, para ele fazer a prece de encerramento para a gente. Bom dia, porque meio-dia que é boa tarde. Na verdade, eu vou fazer os agradecimentos e a dona Marli vai encerrar para nós com o Pai Nosso em Esperanto, porque é o Espírito que entende o amor. Eu gostaria de agradecer a todos que aqui estiveram, tanto ontem como hoje, aqueles que trouxeram para nós as informações, os que ocuparam esse púlpito, tanto na tarde de ontem como na manhã de hoje. Gostaria também de dizer que nós tivemos um alcance muito grande aqui pelo Espiritismo 24 Horas, que é a nossa página pelo Instagram. Nós temos aí momentos que nós tivemos 350 pessoas, 400 pessoas, e como esses estudos eles ficam disponíveis 24 horas, os estudos de ontem nós já temos um alcance aí de 800, 900 pessoas. E é interessante que enquanto a Marli falava, algumas mensagens chegaram em Esperanto. Eu não entendi absolutamente nada, porque eu falo duas línguas, o português e o mal português quando eu estou com raiva. Que um dia, quem sabe, eu aprenderei uma terceira. Acho interessante também, só para pontuar, sei que todos estamos com fome, aceito o convite para almoço, inclusive, mas o quanto é importante a conexão de corações. Digo hoje que conectei o coração com a Fabiana, ali, enquanto estávamos conversando no momento, aprendi muito mais de doutrina espírita do que em 18 anos de estudos. Então, essa conexão de corações, isso é muito importante. Isso nós realizamos muito quando nós nos encontramos, quando nós temos essa confraternização, essa verdadeira festa de espíritos. Eu não chorava há muito tempo, eu sou uma pessoa que não chora. E hoje a Fabiana ela me levou às lágrimas, porque não há preço para essa nossa união. E é isso que nós queremos que fique, a união, o amor, para os nossos próximos eventos, para os nossos próximos estudos, para os nossos próximos encontros. Já deixamos o convite aqui que no dia 30 de março nós teremos o Sr. Kemper no Serpaz. Nós, claro, comunicaremos isso pelas redes sociais, comunicaremos o horário, porque as redes sociais hoje são uma grande ferramenta para nós espalharmos o amor. Mas já fica ressaltado, dia 30 de março, no Serpaz, o nosso irmão, o Sr. Kemper, vai estar presente. Passamos agora a palavra para Marli, para encerrar para nós esse fim de semana maravilhoso e que nós levemos essa energia para o restante do Carnaval. Marli pediu para relembrarmos que será em Esperanto, mas é o coração que vai entender. Patronia, que o estas em cielo, sanctigita estu via nomo, veno via regno, plenumidio via volo, que elancam en la cielo, ti elancam sur la terra, ni ampanam, tiutagam, dono al ni hodiam, kai pardono al ni niai schuldoi, que elancam ni pardonas al niai schuldantoi. Kai ne conduco nin intenton, sed liberigo nin de la malbono. Tia resto. Que assim seja. Muito obrigada a vocês. Tenham todos uma boa tarde. Buon dimanche al vivo.
quarta é